Bom dia! Numa hora dessa, ninguém está mais com sono, né? Bem alimentado. Então, vamos de matemática, tá bom? Ai, né? Bom, pessoal, a aula hoje é um assunto interessante, cai muito, tá certo? Não apenas diretamente, como também indiretamente em outros conteúdos relativos de matemática, principalmente como geometria, escalas, tá certo? Que é o assunto a respeito de proporcionalidade. Então, nós vamos aqui ver o que é uma grandeza, nós vamos, em geral, vamos ver o que é uma grandeza diretamente proporcional, quais são as suas características, a grandeza inversamente proporcional e também falar um pouco de regra de 3, certo? Bom, então vamos começar. Então, proporcionalidade entre grandezas. Primeiro, o que é uma grandeza? Pra vocês entenderem, certo? Grandeza é tudo aquilo que você pode medir. Tudo que você consegue medir é o que nós chamamos de grandeza. E aí nós temos o tempo é grandeza, certo? Velocidade é grandeza. E nós podemos também relacionar essas grandezas. Comprimento é grandeza, preço é grandeza, idade é grandeza e temperatura também são exemplos de grandeza. Então, tudo que você pode medir é o que nós podemos chamar de grandezas, certo? Só que essas grandezas, elas podem ser diretamente ou inversamente proporcional. É isso que nós vamos diferenciar agora. O que são grandezas proporcionais? São grandezas que elas aumentam ou há um aumento ou há uma diminuição. Só que tem um cuidado. Nós vamos aqui ter o cuidado nessa questão de, às vezes, principalmente resolvendo questão de regra de 3, o aluno só pensa assim, se uma grandeza aumentou e a outra aumentou, ou diminuiu, é diretamente. Isso é um indicativo, tá certo? Vamos ver aqui que algumas questões, principalmente que caíram no Enem, você não resolve apenas com esse conceito, tá bom? Então, das grandezas proporcionais, elas aumentam ou diminuem, mas aí é o seguinte, na mesma proporção. Você tem que verificar se na sequência todos estão aumentando ou diminuindo, mas na mesma proporção, certo? Tipo, tenho 10 anos e meço 1,50. Com 20 anos vou medir 3 metros? Não, né? Teoricamente sim, mas nesse rapazinho o pensamento está errado. O que são as grandezas diretamente? Aqui um exemplo. Se 2 cadernos custam R$8, logicamente, um vai custar quanto? R$4, não é isso? O preço de 4 cadernos custará 16. Verdade, porque se um custa 4, 4 vezes 4, 16. Observe que se dobrarmos o número de cadernos, também dobramos o valor do caderno. É isso que eu queria mostrar para vocês. Aqui ele tinha 2 cadernos, custou 8. A partir do momento que eu multipliquei 2 cadernos, né, virando 4 cadernos, o preço também dobrou. Ou seja, aumentou, mas aumentou na mesma proporção. Então, fiz uma tabelazinha. 2 cadernos, 8. 4 cadernos, 16. Se eu dobrar, 4 vezes 2 dá 8. 16 vezes 2 também dá 32. 8 vezes 2, 16. 32 vezes 2, 64. Então, o que segue para ser diretamente é porque tem que diminuir ou aumentar, mas na mesma proporção. E aí nós começamos a ver que tem uma regularidade nisso. Tem uma regularidade. E é isso que eu queria chamar a atenção de vocês agora.
porque é nessa regularidade que nós vamos resolver várias questões hoje, certo? Primeiro, ó, o que é que nós podemos notar? Que quando eu divido o preço pela quantidade de cadernos, o valor é sempre o mesmo. 8 por 2, 4, 16 por 4, 4, 32 por 8, 4, 64 por 16, 4. Esse valor que está constante, esse valor que é o mesmo, nós chamamos de constante de proporcionalidade. E quando a grandeza ela é diretamente proporcional, a regularidade aqui nos diz o quê? Que quando você divide uma grandeza pela outra, o valor é sempre o mesmo. Eu não estou dividindo a mesma grandeza. Eu não estou dividindo o 4 pelo 2, o 8 pelo 4. Eu estou dividindo entre grandezas. Eu estou dividindo o preço pela quantidade. Então, quando eu divido duas grandezas e o valor sempre é igual, sempre é constante, esse valor que nós chamamos de constante de proporcionalidade. No caso, a divisão acontece quando as grandezas são diretamente proporcionais. Então, para obter a constante de proporcionalidade, quando duas grandezas são diretamente proporcionais, você divide uma grandeza por outra. Professor, agora, essa constante, ela vai servir para uma situação ou para todas as situações? Se as grandezas são diretamente proporcionais, essa constante, ela serve para todas as situações. Suponhamos que eu esteja trabalhando com área. Se eu mudar o valor da área, se eu mudar a área, a constante também será a mesma. Se eu mudar o volume, a constante também será a mesma. Se eu mudar o perímetro, a constante também será a mesma. Não muda de uma situação para outra. E se eu tiver grandezas inversamente proporcionais? Então, nas grandezas diretamente, pode haver aumento ou diminuição, mas nas mesmas proporções. Quando eu tenho grandezas inversamente proporcionais, eu também tenho aumento ou diminuição. Em ambas eu vou ter aumento ou diminuição. O problema é que na inversamente as proporções são inversas. O que significa isso? Significa que se uma grandeza está aumentando duas vezes, a outra, na verdade, vai haver uma divisão por 2. Se há uma multiplicação por 2, o inverso da multiplicação é o quê? A divisão. Então, se uma vai aumentar duas vezes mais, a outra vai ver uma divisão por 2. Então, essa é a diferença. Então, por isso que quando é inversamente, nós falamos assim, que quando uma grandeza aumenta, a outra diminui. Ou quando uma diminui, a outra aumenta. Por quê? Porque as operações são inversas. Se uma multiplica, a outra divide. Se uma divide, a outra multiplica. Tá bom? Então, vamos aqui um exemplo. Ó. Para encher um tanque, são necessários 30 vasilhas de 6 litros, cada uma. Se forem usadas vasilhas de 3 litros cada, quantas serão necessárias? Isso aqui é lógico, não é? Ó, se para encher eu usava 30 vasilhas de 6 litros, se eu vou diminuir a capacidade, eu vou ter que usar o quê? Mais vasilhas, para poder preencher o mesmo tanque, certo? A pergunta é, sempre assim, para preencher o mesmo tanque, ou para fazer a mesma quantidade. A quantidade que você quer fazer nunca muda. Então, você tem que ver quem está participando, as grandezas que estão sendo utilizadas, se elas vão ter que aumentar ou diminuir, se é na mesma proporção ou são nas proporções inversas. Então, o que é que nós podemos notar? Ó? 6, eu precisava de 30. Com 5, eu vou precisar de 36. 4, 45.
3, eu vou precisar de 60. 2, eu vou precisar de 90. Então, na matemática, o que nós procuramos sempre são as regularidades. Enquanto, quando é diretamente proporcional, a regularidade é a divisão entre as grandezas, quando é inversamente proporcional, a regularidade está na multiplicação das grandezas. Então, o que é constante aqui? Ó? É constante a multiplicação. 6 vezes 30, 180. 5 vezes 36, 180. 4 vezes 45, 180. 3 vezes 60, 180. 2 vezes 90, 180. Então, quando as grandezas elas são inversamente proporcionais, o que é constante é a multiplicação entre elas. Que fique bem claro. Então, constante de proporcionalidade quando é diretamente, a divisão é constante, e constante de proporcionalidade quando elas são inversamente proporcionais, a multiplicação é constante. Bom, um dispositivo prático para resolver algumas questões, algumas de grandezas diretamente e inversamente proporcionais, é justamente a regra de 3. Quando você vai utilizar a regra de 3, na verdade você está fazendo apenas um processo matemático, onde você vai estar separando as grandezas. Por que nós falamos regra de 3? Porque você tem que ter das duas grandezas, você tem que ter 3 números para poder encontrar o quarto número, certo? Ou então ter grandezas que sejam relacionadas. Mas você vai ter que montar uma proporção. Sempre você vai ter que montar uma proporção. Então, para montar essa proporção, você vai ter que ter 3 números para poder se chegar ao quarto número. Só que você tem que ver quais são as relações entre as grandezas. Se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcional. Aqui sim, quando você vai montar uma regra de 3, aí você já sabe que as grandezas elas têm um certo grau de proporcionalidade. Aí aqui você pode utilizar aquela regrinha que vocês utilizam nas escolas, que diz se um aumenta, o outro aumenta, diminui é diretamente. E se a operação contrário, né? Aumentar, diminuir, aumentar, é inversamente. Porque aqui você já tem consciência, já sabe que as grandezas são proporcionais. Certo? Então, eu coloquei aqui uma situação, para a gente utilizar uma regra de 3. Primeira situação. Para fazer um bolo de aniversário, utilizamos 300 gramas de chocolate. Tem alguém com fome ainda? Pode falar de bolo, alguém já chama atenção, né? No entanto, faremos 5 bolos. Ó, para fazer um bolo, eu utilizo 300 gramas. Só que agora eu não vou fazer um bolo, eu vou fazer 5 bolos. Qual a quantidade de chocolate que necessitaremos? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou separar as grandezas. Um bolo, eu preciso de 300 gramas. 5 bolos, eu vou precisar de quê? X. Essas grandezas, elas são proporcionais. A razão entre a primeira está para a razão entre a segunda. Por isso que eu posso fazer aqui, nesse caso, os chamados meios pelos extremos. Eu só posso fazer os meios pelos extremos na regra de 3. Por que eu posso fazer? Porque essas grandezas, elas são proporcionais. A razão entre elas é proporcional. A razão entre elas, eu vou obter uma constante de proporcionalidade, certo? Então é o seguinte, ó. Quando eu fizer, ó, vou fazer os meus extremos. Mas o que é que eu posso notar? Que para fazer um bolo, eu preciso de 300 gramas. Para fazer 5 bolos, ou seja, aumentou o número de bolos que eu vou fazer, eu também vou ter que aumentar o quê? O número de gramas de chocolate, né?
Então, eu coloquei essas setinhas para dizer que se uma vai aumentar, a outra também tem que aumentar. Então, elas são diretamente proporcionais. Então, eu vou ter 1 vezes x, que dá x, e 300 vezes 5, que dá 1.500 gramas. Dividido por 1.000, então, eu vou ter 1,5 quilogramas. Então, para fazer os 5 bolos, eu vou precisar de 1,5 kg de chocolate. O que é que nós podemos notar aqui, pessoal? Ó, se eu dividir entre as grandezas, se eu pegar o 300 e dividir por 1, dá 300, lógico. Se eu pegar 1.500, que é o resultado encontrado do x, e dividir por 5, também dá o quê? 300. Por quê que deu igual? Porque são diretamente proporcionais e a constante de proporcionalidade é encontrada a partir da divisão entre as grandezas. Ah, professor, então quer dizer que só em saber que era diretamente proporcional, eu já poderia pegar aqui, ó, 300 dividido por 1 dá 300, e automaticamente eu já poderia multiplicar o 5 por 300? Poderia, porque a divisão ela é sempre constante, certo? Seria uma outra maneira, mas aqui nós estamos fazendo por regra de 3. Situação 2. Para chegar em São Paulo, Lisa demorou 3 horas, numa velocidade de 80 km por hora. Assim, quanto tempo seria necessário para realizar o mesmo percurso numa velocidade de 120 km por hora? E aí? O que é que vocês acham? Ela vai demorar mais do que 3 horas ou menos do que 3 horas? Menos do que 3 horas. O que é que nós podemos notar? Que enquanto a velocidade aumentou, o tempo vai diminuir. Então, necessariamente, nós estamos falando aqui de duas grandezas que são o quê? Inversamente proporcionais. Então, ó, 80, 3 horas. 120 é x. Mas eu sei que essas grandezas são o quê? Inversamente proporcionais. Então, tem que trabalhar com o inverso. Então, nós trocamos uma das grandezas. Ó, enquanto uma vai aumentar, a outra vai diminuir. Então, eu tenho que trocar a grandeza, certo? Para poder fazer a proporção correta. Então, onde tinha 80 sobre 120, eu tenho que inverter, porque vai ficar 120 sobre 80. Porque eu vou trabalhar com o inverso dessa grandeza. Então, quando eu tenho 1 sobre 80 por 120, quando eu pego 1 e multiplico pelo inverso, dá justamente o 120 por 80. Então, quando as grandezas são diretamente, você não muda. E quando a grandeza é inversamente, você inverte. E agora sim, eu posso fazer o quê? Meios pelos extremos. Então, vai ficar 120x igual a 240, x é igual a 2 horas. Professor, se eu fosse utilizar a questão da multiplicação, daria certo? Utilizar a multiplicação daria certo? Tem que dar, não é? Até porque grandezas inversamente proporcionais, a constante de proporcionalidade é... Como é que você encontra? Encontrada através da multiplicação. Então, se eu multiplicar, ó, 80 vezes 3 dá 240. Então, qual o número que eu tenho que multiplicar 120 para também dar 240? 2 horas. Então, você também tem como encontrar os resultados se você utilizar a definição que proporcional divide, inversamente multiplica. Caso, ó, 80 vezes 3 dá 240. Então, qual o número que multiplicado por 120 dá 240? 2 horas. Então, também
é uma outra ferramenta que vocês podem utilizar. E, principalmente, todo ano no Enem, pelo menos uma questão que envolve proporcionalidade, você só consegue resolver se utilizar isso. Não consegue utilizar utilizando apenas regra de 3. Situação 3. Para ler 8 livros indicados pela professora para realizar o exame final, o estudante precisa estudar 6 horas durante 7 dias para atingir sua meta. Aqui nós temos quantas grandezas? 3 grandezas. Quantidade de livros, horas e dias. Nós utilizamos, aqui sim, o artifício a ser utilizado é o que nós chamamos de regra de 3 composta. Certo? Porém, a data do exame foi antecipada e, portanto, ao invés de 7 dias para estudar, o estudante terá apenas 4 dias. Assim, quantas horas ele terá de estudar por dia para se preparar para o exame? Logicamente, você já sabe que ele vai ter que estudar mais horas ou menos horas? Mais horas, né? Vamos ver. Então, ele tem, são os mesmos 8 livros. Eu coloquei aqui, mas nem precisava, né? Tem aqui, 8 livros. Vai continuar sendo os mesmos 8 livros. Eu tenho 6 horas, X, porque eu não sei quantas horas ele vai ter que estudar depois. E eu tenho aqui 7 dias. Se eu fosse estudar 6 horas. Mas agora eu só tenho 4 dias. Então, eu vou ter que estudar mais horas. Então, as grandezas, horas e dias, elas são o quê? Inversamente proporcionais. Professor, quando eu tenho uma regra de 3 composta, eu vou ter que fazer essa relação de diretamente e inversamente com quem? Você vai fazer com a grandeza na qual está a variável. Esqueça a outra. Esqueça a outra. Então, por mais que tenha aqui livros, você só vai trabalhar, no caso, primeiro, hora e dias. Então, você vai fazer a pergunta, né? Nós fazemos a pergunta. Para onde está a variável? Se estudando 6 horas, né? Eu tenho que estudar durante 7 dias, mas agora eu só tenho 4 dias. Então, eu vou ter que estudar para fazer a mesma leitura. Notem, para fazer a mesma leitura, eu vou ter que estudar mais horas. Então, são grandezas inversamente proporcionais. Enquanto horas vai aumentar, dias vai diminuir. Então, o que é que acontece? 6 sobre x continua mesmo, mas eu tive que inverter o dias. Inverteu por quê? Porque eles são inversamente proporcionais. Professor, e na hora de montar agora, como é que eu faço? Já que eu não tenho 2 proporções, eu tenho 3 e poderia ter mais. Como é que você faz? Você vai isolar a grandeza onde está a variável. No caso aqui, qual a grandeza? Horas. Então, isolei horas. Isolei horas. Está dando para chegar? Só do lado de lá, né? Acho que aqui a bancada está atrapalhando, né? Mas ali dá, Então, 6 sobre x, que é horas, é igual 8 sobre 8, que é livros. Não, nem precisava, né? São iguais. Vezes 4 sobre x. Então, a grandeza na qual você está querendo encontrar a variável, ela fica isolada. E do outro lado, você multiplica as outras. Levando em consideração o quê? Se são diretamente ou se são inversamente proporcionais. Diretamente, a razão continua a mesma. E inversamente, a razão ela fica invertida. Tá bom? Então, eu consegui simplificar aqui o 8 pelo 8. Então, vai ficar apenas o 6x igual a 4 sobre 7. Aqui eu faço o quê? Meios pelos extremos. Então, 4 vezes x, 4x, 6 vezes 7, 42. Finalmente, o x será o quê?
dividindo 42 por 4, 10,5 horas ou 10 horas e 30 minutos. Entendido? Ok? Vamos para o exercício. Puxa aí os exercícios aí do caderno, por favor. Vamos treinar aqui. Então, na regra de 3, ela é prática. Por quê? Porque você divide o processo matemático em grandezas e você utiliza diretamente o quê? Razão e proporção. Mas vocês não podem esquecer das constantes de proporcionalidade. Não pode. Essa primeira questão já vai resolver dessa maneira. Primeira questão é o seguinte, em 2012. A resistência mecânica S de uma viga de madeira em forma de um paralelepípedo retângulo é diretamente proporcional à largura. Olha, quem é proporcional à largura? O S. Então, para encontrar a constante de proporcionalidade, eu tenho que fazer o quê? Pegar o S e dividir por quem? Dividir pela largura, concorda? Não é diretamente? De uma situação para outra, o que não muda é o quê? É a constante de proporcionalidade. Então, tem que pegar o S e dividir pela largura. E ao quadrado de sua altura. Então, ela é proporcional também ao quadrado da altura, que é a altura D. Então, também eu tenho que pegar o S e dividir por D ao quadrado. E inversamente proporcional ao quadrado da distância, que no caso aqui foi chamado de x. Então, como é que encontra essa constante? Se é inversamente, nós pegamos o S e multiplicamos por x ao quadrado. Então, vai ficar assim, ó. Quem seria a constante de proporcionalidade? Seria o S dividido pelo B e dividido pelo D ao quadrado. E multiplicado por x ao quadrado. Até agora, pessoal, eu não estou procurando o S. Eu procurei quem? A constante de proporcionalidade. Ele diz que o S é proporcional a B. Então, o S tem que estar dividido por B. O S é proporcional ao quadrado da distância. O D, da altura, né? Que ele chama de D. Então, o S também tem que estar dividido por D ao quadrado. E é inversamente proporcional ao comprimento, que é o x. Então, o S, ele vai ter que multiplicar o x ao quadrado. Mas o que ele pede não é o K. O que ele pede é o S. Então, aqui eu vou fazer o quê? Meios pelos extremos. Então, vai ficar aqui sx ao quadrado é igual a K vezes B vezes D ao quadrado. Logicamente, o S é o K vezes B vezes D ao quadrado, dividido por x ao quadrado. Resposta correta, letra A. Esta é a maneira correta de resolver esse item. Certo? Professor, mas só em analisar os itens eu teria como responder? Nesse caso, teria. Eu não sei se o próximo item é o item que fala sobre área e volume. Mas no que fala sobre área e volume, não teria como resolver apenas analisando os itens. Olha aqui como é que seria analisando os itens. O que eu estou falando é o seguinte. Se é diretamente proporcional, e o S, para aumentar ou diminuir, as grandezas deveriam estar multiplicando. Multiplicando o quê? A constante de proporcionalidade, né? E para diminuir, ou se o S fosse diminuir, a grandeza deveria estar dividindo a constante de proporcionalidade. E aí você poderia justamente observar que só acontece isso no item A. Mas a maneira correta de resolver esse item é dessa maneira, procurando a constante de proporcionalidade. Vamos para a segunda. Pronto, essa aqui.
Essa aqui não teria como resolver dessa maneira, não, analisando os itens, não. Para a construção de isolamento acústico, numa parede cuja área mede 9 metros quadrados, então a área da parede, tá aqui, ó, eu tenho uma parede e essa parede ela tem 9 metros quadrados. Sabe-se que se a fonte sonora estiver a 3 metros do plano da parede, o custo é R$500. Então, está aqui a parede, eu estou a 3 metros da parede. Então, para fazer aquela parede, onde tem uma fonte sonora a 3 metros, o custo para construir aquela parede é R$500. Nesse tipo de isolamento, a espessura do material que reveste a parede é inversamente proporcional ao quadrado da distância até a fonte sonora. Isso é lógico. Se eu estou muito próximo, a espessura da parede tem que ser o quê? Maior. Se eu estou um pouco mais distante, a espessura da parede tem que ser menor. Então, quanto a espessura é menor, é porque a distância é maior. Então, são realmente inversamente, isso é lógico. Mas ele está dizendo que é inversamente o quê? Ao quadrado da distância, até a fonte sonora. E o custo é diretamente proporcional ao volume do material. Lógico. Para construir a parede, eu não tenho só a face, eu tenho face mais profundidade. Então, o custo realmente tem que ser diretamente proporcional ao volume. Lembrando, o que é volume? Área vezes altura. Área vezes altura. No caso aqui vai ser a área vezes a espessura. A espessura está fazendo o papel da altura. Uma expressão que fornece o custo para revestir uma parede de área A, situada a D metros da fonte sonora, é. Então, o que é que acontece aí? Ele dá a primeira situação. A área tem 9 metros, ele não diz a espessura, mas a área tem 9 metros, o custo é 500 e a fonte sonora está a 3 metros. Então, ele quer que você encontre uma expressão geral de uma outra parede que tem área A, custo C e distância D. Então, para você imaginar o que vai acontecer da primeira para a segunda, você tem que perceber o seguinte: a única coisa que não pode mudar são as constantes de proporcionalidade. Entre a variação da área, essa área poderia aumentar ou essa área poderia diminuir. A única coisa que não muda é a constante de proporcionalidade. Tanto para quem é inversamente, para outra grandeza que é diretamente. Então, vamos observar aqui como é que vai ficar esse item. Já apareceu aqui, mudou aqui a configuração, mas tudo bem, vamos lá. Era primeiro para aparecer a parede. Bom, eu tenho uma parede de 9 metros quadrados e espessura é. E aí eu tenho uma fonte sonora, esse é o nosso item, né? Eu tenho uma fonte sonora que está a 3 metros de distância. Ok? Fazendo zoada, né? Então, primeira informação que ele diz, que a espessura é inversamente proporcional a quem? Ao quadrado da distância. Então, ó, a espessura que eu tenho da primeira situação, vezes o quadrado da distância, então o quadrado de 3, professor, por que você está multiplicando? Porque ele fala que espessura e distância ao quadrado são inversamente proporcionais. Então, a multiplicação da espessura pela distância ao quadrado na primeira situação, ela é igual para qualquer situação. Então, é igual a espessura 2, que é uma espessura de uma segunda situação, vezes a distância ao quadrado, que eu não sei qual é essa distância, certo? Então, eu consigo aqui tirar uma equação, né? Ó. É 1 vezes 9 é igual a 2 vezes d ao quadrado, d ao quadrado. Então, quem é o E1, que é a espessura 1, espessura original? É a espessura 2 vezes d ao quadrado dividido por 9, certo? Qual a segunda situação que ele mostra a nós? Que
O custo, ele é diretamente proporcional a quem? Ao volume. Então, como é que se encontra a constante de proporcionalidade quando é diretamente proporcional? Nós dividimos as grandezas. Não está passando? Não sei se é a pilha. Deixa eu ver aqui. Bom dia, professor Sival. Pronto, passou. Aqui. Mas aqui não está passando, não. Não está passando, não. Está passando só no... Tá. Bom, por enquanto, eu vou ficar aqui nesse lado, certo? Ó, então o custo, ele é diretamente proporcional a quê? Ao volume. Então, 500 dividido pelo volume 1, que é a situação 1, é igual a C, que é o genérico, né? Dividido pelo volume 2. Só que eu não tenho volume. Foi me dado área e espessura. Mas quem é volume? Área vezes altura, ou área vezes espessura. Então vai ficar, ó, 500 vai estar para quem? 9 vezes é 1. Por que 9 vezes é 1? Porque o 9 é a área da parede original. E é 1 é a espessura que eu não sei. Enquanto do outro lado vai ficar o custo vezes o volume 2, que é a área genérica, vezes a espessura 2. Só que o E1, nós encontramos, né? É o E2 vezes D ao quadrado dividido por 9. E aí eu já posso fazer o quê? Algumas simplificações, né? Ó. Eu já posso cortar o 9 com 9. Eu já posso cortar esse E2 com o E2 que está lá do outro lado. E vai ficar o quê? Que 500 dividido por D ao quadrado é igual ao custo dividido pela área. Fazendo meios extremos, eu tenho o custo vezes D ao quadrado igual a 500 vezes A, e aí nós encontramos o custo genérico, né? Que é 500 vezes a área dividido por D ao quadrado. Notem, só tivemos como resolver esse item, porque nós sabíamos que para ser diretamente, teríamos que dividir as grandezas, e para ser inversamente, nós teríamos que multiplicar as grandezas, ok? Copiem ou tirem foto, se vocês não têm aí, por favor. Agora sim. Obrigado. Ok? Podemos a segunda? Ou a terceira? Terceira. Então, o item correto é item B, né? Bom, Enem 2017, ano passado, segunda aplicação, certo? Uma indústria tem um setor totalmente automatizado. São 4 máquinas iguais que trabalham simultaneamente e ininterruptamente durante uma jornada de 6 horas. Após esse período, as máquinas são desligadas por 30 minutos. Se alguma máquina precisar de mais manutenção, ficará parada até a próxima manutenção. Então, são quantas máquinas? 4 máquinas, e essas 4 máquinas elas vão trabalhar durante 6 horas. Após 6 horas, elas vão parar quanto? 30 minutos.
Se alguma máquina precisar de manutenção, ficará parada até a próxima manutenção. Certo dia, era necessário que as 4 máquinas produzissem um total de 9.000 itens. O trabalho começou a ser feito às 8 horas. Durante uma jornada de 6 horas, produziram 6.000. Então, após 6 horas, elas vão ter que parar o quê? Meia hora, não é isso? Mas, na manutenção, observou-se que uma máquina precisava ficar parada. Então, das 4, restaram apenas 3. Quando o serviço foi finalizado, as 3 máquinas que continuaram operando passaram por uma nova manutenção, chamada manutenção de esgotamento. Em que horário começou a manutenção de esgotamento? Bom, vamos lá. Primeiro, nós vamos aqui separar as grandezas, né? Porque nós temos aqui, nós podemos utilizar o quê? Uma regra de 3 composta. Quais são as grandezas? Primeiro, eu tinha 4 máquinas que, trabalhando 6 horas, elas produziram quantos itens? 6.000 itens. Depois, eu tenho apenas 3 máquinas que trabalharam X horas e produziram quantos itens? 3. Professor, por que 3? Porque a encomenda era de 9.000 e já foram produzidas 6.000. Então, essas 3 máquinas, elas só precisam produzir 3.000 itens. Então, primeira coisa que eu tenho que verificar é o quê? Se as grandezas, quais grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Vamos ver aqui. Se com 4 máquinas, eu vou trabalhar agora só máquinas e horas, esqueça os itens. Se com 4 máquinas eu consigo terminar um determinado serviço em 6 horas, com 3 máquinas eu vou fazer esse mesmo serviço vou utilizar mais ou menos horas? Mais. Então, nós podemos afirmar que a grandeza máquinas, ela é o quê? Inversamente proporcional. Porque eu vou precisar de mais horas para fazer um mesmo serviço com apenas 3 máquinas. Vamos agora para ver os itens. Se 6.000 itens eu consigo fabricar em 6 horas, se eu precisar fazer apenas 3.000 itens, eu vou precisar de menos ou mais horas? Mais ou menos? Menos. Por que que eu vejo que muitos aqui têm dúvida se é mais ou se é menos? É porque ficam prestando atenção na quantidade de máquinas. Isolem. Vocês agora estão trabalhando horas e itens. Esqueçam a quantidade de máquinas. Então, quando você esquece máquinas, você só tem que prestar atenção no seguinte: 6.000 eu preciso de 6 horas, mas 3.000 eu vou conseguir terminar em menos horas. Então, o itens, né? O itens, ele é diretamente proporcional. Então, a pergunta que você vai fazer para a variável, você tem que esquecer a outra. Porque senão, se você ficar pensando, 6.000, mas eu tinha 4 máquinas, 3.000, só que agora eu tenho 3 máquinas, aí você não vai resolver, não. Você vai confundir quem é diretamente e quem é inversamente. Então, se máquinas é inversamente, eu vou ter que fazer o quê? Inverter os valores. E o diretamente continua igual. Então, eu vou ter 6 sobre x, isolando a variável, é igual 6.000 sobre 3.000, não muda, porque ele é diretamente, vezes 3 sobre 4. Inverti a grandeza máquinas, porque ela é inversamente. Dá para simplificar, não dá? 0 com 0, 0 com 0, 0 com 0, 3 com 3, 6 por 2 dá 3, e 4 por 2 dá 2. Sobrou o que então? 6 sobre x igual a 3 sobre 2.
que é que eu tenho que fazer agora? Meios extremos, não é isso? Então, 3 vezes x, 3x, 6 vezes 2, 12. Então, para que essas 3 máquinas concluam essas 3.000 itens que faltam, vai precisar de 4 horas. Mas o serviço começou que horas? 8. Passou primeiro quantas horas funcionando? 6. Teve 30 minutos para manutenção. Com mais 4 horas, então tenho 18 horas e 30 minutos, letra B de bola. Ok? Então, tenham cuidado na hora de definir quem é inversamente e quem é diretamente proporcional. Quando você estiver estudando uma grandeza e relacionando com a grandeza onde está a variável, você esquece a outra, temporariamente, claro, né? Podemos seguir para a próxima? Podemos? Não? Professor Simval, grande autarquia aí da língua portuguesa. A aula que vocês estavam esperando, viu? Aqui é a aula. Esperando para onde, professor? É isso, professor. Mas se bem que a aula hoje começou com filosofia, né? Vocês adoram a parte de humanos, né? Faz o aluno pensar. Aí daqui a pouco tem a Academia do Alcance. Muito bem. Animar esse povo. Bom, para a próxima. Quarta. Também, ó, do Enem do ano passado, segunda aplicação. Isso aqui vai para as mulheres que gostam de dividir shampoo, certo? Shampoo. Não vão dizer que vocês gostam de dividir outra coisa, não. Ó, não sei, não dá briga. Isso eu tenho certeza que dá briga. Tô falando de chocolate, viu? Tô falando de chocolate. Tô falando de namorado, não. Ó, 2 amigas. Na verdade, eu adoro questões, né? Adoro itens, porque é tudo suposição, tudo hipotético. Porque se uma levasse a outra não, eu tenho certeza que diz assim, mulher, eu esqueci o meu também em casa. 2 amigas irão fazer um curso no exterior durante 60 dias. E usarão a mesma marca de shampoo. Uma delas gasta um frasco desse shampoo em 10 dias. Alguém se identificou aí? Você, né? Tá rindo, né? Enquanto que a outra leva 20 dias para gastar um frasco com o mesmo volume. Ó, eu estou dizendo que isso aqui é suposição, porque nunca que uma gastando com 10 dias e a outra com 20 dias, ela ia usar o mesmo shampoo. Que a outra não ia dizer assim, eu não vou pagar para você lavar seu cabelo, né? Não é não? Elas combinam de usar conjuntamente cada frasco de shampoo que levarem. O número mínimo de frasco de shampoo que deverão levar nessa viagem é... Bom, primeiro, nós vamos ter que encontrar aqui qual é a quantidade comum entre os dois. Digamos que elas vão utilizar um shampoo apenas, certo? Um shampoo apenas. Quanto tempo vai durar esse shampoo? Ora, eu tenho que pegar a fração que representa a utilização da primeira, né? Um frasco, um volume dividido por quanto? Por 10. E somar com a razão de utilização da segunda, que é um frasco dividido por quanto? Por 20. Essa soma, porque elas vão utilizar ao mesmo tempo, não é isso? Essa soma tem que ser igual a quê? A um volume
Porque agora nós vamos utilizar o mesmo volume, só que num tempo que eu não sei qual é. Então, pessoal, esse item aqui é interessante, porque ele não serve apenas para esse tipo de questão. Aqui foi dado shampoo, mas ele serve também para qualquer associação inversamente proporcional. Uma associação clássica, torneiras. Digamos que uma torneira A esvazia ou enche um tanque em 2 horas. Uma torneira B em 3 horas. Uma torneira C em 5 horas. O tipo de raciocínio é o mesmo. Eu vou ter que somar todas essas utilizações e encontrar um tempo em comum. Então, a forma de resolver é sempre a mesma. Então, como é que vai ficar? Vai ficar o seguinte, ó. 1 sobre 10. Por que 1 sobre 10? Porque foi a primeira gasta 1 volume de shampoo em 10 dias. Somado a 1 sobre 20, porque a segunda gasta 1 volume de shampoo em 20 dias. Esta soma tem que ser igual ao quê? Ao mesmo volume de shampoo gasto em 10 dias. Então, primeiro aqui eu tenho que fazer o quê? Tirar o MMC. O MMC de 20 e 10 é o próprio 20, não é isso? Então, ó, 20 dividido por 10, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Então, 20 dividido por 10 dá 2. 2 vezes 1, 2. 20 dividido por 20 dá 1. 20 vezes 1, 20 por 20 dá 1. 1 vezes 1 dá 1. E agora eu posso somar, porque eu só posso somar frações que têm o mesmo denominador. Por isso que eu não pude fazer essa soma, porque as frações elas devem ter o mesmo denominador. Então, vai ficar 3 sobre 20, 1 sobre D. E aí eu posso fazer o quê? Meios extremos. Então, 3D igual a 20, D será 6,7. Então, as duas utilizando o mesmo shampoo, o mesmo frasco, só vai durar 6,7 dias. Ou 7 dias. Né? No máximo, 7 dias. Então, se eu dividir o tempo de viagem, que foi 60, por 6,7, vai dar 8,9. Então, a resposta, a letra E, 9 dias. Então, as duas utilizando ao mesmo tempo o frasco, durante 60 dias, elas vão precisar de 9 frascos do mesmo shampoo. As duas utilizando ao mesmo tempo, certo? Lembrando que aí vai ter a briga monetária, né? Porque uma gasta mais do que a outra. Professor, se eu tivesse arredondado aqui para 7, daria certo? Claro, porque quando você divide 60 por 7, dá 8 e alguma coisa, né? 8 dá acima de 8,5. Então, não teria problema algum você não trabalhar com essas casas decimais. Bom? Copiem aí, para fazermos a última de hoje. Faltam apenas 10 minutos, não é isso? 10 não, 10 faltava antes, né? Agora faltam... Oh, coisa boa. Dá para fazer umas 4 ainda. Dá não, né? É inversamente proporcional, né? Dá não. Dá não. A vontade é grande, mas o tempo é pouco. Né? Vamos para a próxima. Tem alguém copiando ainda? Tem aí atrás, é? Enquanto isso, já tivemos aí vários encontros, né? A confiança de vocês, pessoal, para passar no Enem desse ano, tá ok? Tá, né? Quem é que vai passar no Enem neste ano aí? Tem alguns que é só próximo ano, é isso? Não, né? De novo. Quem vai passar no Enem neste ano?
Ah, agora sim. Vou passar de novo, que eu já passei várias vezes. Tem gente aqui que diz assim, eu vou passar de novo. Tem algumas pessoas que já passaram lá no ano anterior. Vou passar de novo. Bom, essa aqui é interessante. Para a gente finalizar realmente com chave de ouro a nossa aula. Lembrando, esses itens estão todos respondidos. Eu acho que depois vai ser disponibilizado no site. Então vai ter toda a resolução para vocês, tá certo? José, Carlos e Paulo devem transportar em suas bicicletas uma certa quantidade de laranjas. Decidiram dividir o trajeto a ser percorrido em duas partes, sendo que, ao final da primeira parte, eles redistribuíram a quantidade de laranjas. Então, ele tinha uma certa quantidade, e na segunda parte, eles redistribuíram as quantidades. Na primeira parte do trajeto, José, Carlos e Paulo dividiram as laranjas na proporção 6:5:4, respectivamente. Na segunda parte do trajeto, José, Carlos e Paulo dividiram as laranjas na proporção 4:4:2, respectivamente. Então, José, Carlos e Paulo. Sabendo que um deles levou 50 laranjas a mais no segundo trajeto, qual a quantidade de laranjas que José, Carlos e Paulo, nessa ordem, transportaram na segunda parte do trajeto? Pessoal, sempre que for dado a proporção, você vai ter a proporção de cada um, você vai ter que fazer a razão de cada um deles em relação ao total. Esta sempre é a saída. E aí você pode utilizar razão ou pode utilizar porcentagem. Uma das duas. Aqui eu vou utilizar apenas razão. Então vai ficar o seguinte, ó. No primeiro momento, José, 6/15. Professor, onde é que sai esse 15? Somando 6 com 5 com 4, dá 15. Somando 4 com 4 com 2, dá 10. Sempre você faz a saída dessa maneira. Você pega cada um deles e divide pelo total da proporção. Então, José 6/15, Carlos 5/15, Paulo 4/15. Isso foi primeiro momento. No segundo momento, José 4/10, Carlos 4/10 e Paulo 2/10. Da maneira que está aí, eu não consigo comparar quem levou 50 laranjas a mais. Não foi dada a informação que um deles levou 50 laranjas a mais? Da maneira que está, eu não consigo comparar. Por que eu não consigo comparar? Porque nem está com o mesmo denominador e também não está em porcentagem. Você podia fazer de duas maneiras. Você pode utilizar o que eu vou utilizar aqui, que é colocando todos no mesmo denominador, ou então poderia fazer a divisão e multiplicar por 100, e aí comparando as porcentagens, você ia ver quem foi que aumentou. Então, MMC de 15/10 quem é? 30. Né? MMC de 15/10 é 30. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou transformar todos eles no denominador igual a 30. Então, de 15 para 30 é só multiplicar por 2. Então, 6 vezes 2, 12. De 15 para 30, multiplica por 2 aqui também. 5 vezes 2, 10. E o outro vai ficar 8/30. Né? Eu tenho que transformar o 15 em 30, multiplicando, é só multiplicar ambos os termos por 2. E embaixo, eu vou ter que multiplicar por quanto? Por 3, não é isso? Então, 3 vezes 4, 12. 3 vezes 4, 12. E 3 vezes 2, 6. Agora eu consigo comparar. José continuou com a mesma quantidade. Está vendo? Ó? 12/30, 12/30. Então, a quantidade que ele levou no momento 1 foi a mesma quantidade que ele levou no momento 2. Já Carlos aumentou. Ó. Ele levou 10 e agora está levando quanto? 12. E Paulo foi diminuir. Então, quem foi que aumentou?
Carlos. Então, vamos lá. 12 sobre 30x, que é a fração, a razão do Carlos, 12 sobre 30x, é igual a 10 sobre 30x mais 50. Por quê? Porque ele foi a quantidade do primeiro momento somado a 50 laranjas. Ele levou 50 laranjas a mais. Então, eu tenho que passar essa fração para esse lado de cá, não é isso? 12 sobre 30 menos 10 sobre 30 é igual a 50. Posso subtrair por quê? Porque os denominadores são iguais. Então, vai ficar 2 sobre 30x igual a 50. Meios extremos, 2x igual a 1.500. Então, x é igual a 750. O que eu acabei de encontrar foi o total de laranjas. E agora eu vou utilizar aquela proporção aqui, ó. 4 sobre 10, 4 sobre 10 e 2 sobre 10, para encontrar quanto cada um levou na segunda viagem. Basta multiplicar, ó. O José, 4 sobre 10 de 750. 4 décimos de 750. Notem, olha a forma que eu li, ó. 4 décimos de 750. Quer dizer que eu tenho que pegar o 4 sobre 10 e multiplicar por 750. Alguns alunos pensam que quando tem a leitura 4 décimos de 750, nós temos que pegar o 750 e dividir pela fração. Não é. Você faz uma multiplicação. Então, professor, então 2 quintos. 2 quintos de 3 quintos é pegar o 2 quintos e multiplicar por 3 quintos. Então, tenham cuidado na leitura. Então, José, 300. Carlos, 4 sobre 10, também vezes 750 dá o mesmo 300. E o Paulo, 2 sobre 10 de 750, que dá 150. Com isso, nós temos a letra B de bola. Ok? Vou voltar aqui só para... Vocês estão copiando aqui, né? Então, copiem aí, tá certo, pessoal? Bom, acaba aqui a minha aula de matemática. Foi um prazer novamente estar com vocês, tá certo? E até a próxima oportunidade. Como eu coloquei aqui no início, vocês podem acompanhar outras aulas minhas e também de outros professores no canal, no Enem 2018, como estava no início, tá certo? Tem várias aulas lá, principalmente dessa parte do fundamental. Obrigado, até a próxima.